Bem-vindo ao meu canal Lene Pisoni. Bom dia, boa tarde, boa noite, enfim, não importa a hora que você vai assistir esse vídeo, mas estou aqui para trazer para você algum assunto sobre a lei da atração, o poder da mente e um livro que trouxe muita polêmica, todas as idades, né? Que é O Segredo. Por que polêmica? Porque esse livro aqui é um livro que, se você souber usar ele é fantástico. Mas para você saber estudar e entender ele, você precisa entender um pouco de física quântica, senão você não vai conseguir entender. Mas eu não vim hoje debater sobre ele ou contar sobre o conteúdo dele, não. Hoje eu vim trazer um assunto polêmico, que eu digo polêmico porque muita gente duvida do poder da sua própria mente. E por que eu quis trazer esse conteúdo sobre o poder da mente e sobre o segredo? Porque são 14 anos que eu venho estudando sobre o poder da mente e 4 anos que eu estou me aprofundando. E eu mudei completamente quem eu era, quem eu sou hoje. A minha vida deu uma explosão em todos os sentidos. Por quê? Quando eu comprei esse livro aqui em final de 2007, eu não tinha noção o que era, mas eu queria entender sobre a mim. E aqui, quando eu comprei esse livro, eu entrei um longo deserto, porque eu acreditava que só o poder da mente a gente conseguiria copiar tudo o que a gente queria. E nesse período estava uma transição muito grande de vida, vindo embora de um outro país para o Brasil de volta, divórcio, vendendo bens materiais, fazendo investimento em outro lugar. E o que aconteceu? Eu acreditei plenamente que o poder da mente ia fazer eu mudar totalmente a minha vida e a minha história. Mas foi pelo contrário. Eu não sabia, não tinha na época conteúdos como nós temos hoje na palma da mão. E eu comecei a estudar isso aqui, queria aplicar sem entender. Resumo, eu fui à falência. Assim, foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Mas também não vim falar sobre isso, eu só vou fazer uma apanhada o que eu conheço, como que eu conheço e por que eu vim trazer esse assunto polêmico do segredo. Porque no decorrer de toda a minha história, de 14 anos de estudo, eu tenho escutado muitas crenças limitantes sobre esse livro, sobre o poder do pensamento, enfim, todo esse estudo baseado na ciência que a gente hoje está descobrindo. Porque anos atrás nós não sabíamos o que era o poder do pensamento, o que era uma cocriação, o que era uma lei da atração, porque nós não tínhamos materiais o suficientes em bibliotecas, em livrarias, e também nós não tínhamos a internet. Hoje nós temos todo esse mundo e mais a internet. Então hoje você só não entende e não aprende se você não tem vontade. Porque a lei da atração, ela veio para mudar a vida de todos. Porque a lei da atração, ela funciona como uma vibração de sentimento e pensamento. Então, quando você une esses dois sentimentos, você acaba cocriando. E você vai perguntar, Lene, você já cocriou alguma coisa? Já, muitas coisas. E coisas assim incríveis. Mas eu não... Quando eu comecei a me aprofundar em física quântica ou ciência quântica, eu não fui buscar o segredo para enriquecer, ou a lei da atração para me ficar rica. Sim, eu queria sair da onde eu estava, da onde eu tinha entrado, que eu entrei num labirinto que eu não tinha mais uma saída desse labirinto, então eu queria descobrir, mas o principal foco era eu sair de uma depressão de 27 anos. Eu queria conhecer a minha mente, me autoconhecer interiormente para eu poder sair daquele calabouço que eu estava.
eu comecei a comentar para algumas pessoas sobre a lei da atração, sobre o poder da mente, eu escutei N coisas terríveis que eu ainda custo acreditar, porque nós estamos vivendo numa era de estudo, de descoberta, e eu tenho escutado coisas assim que é chocante, vamos dizer chocante. Eu fui passar final de ano com um pessoal amigo, e lá tinha uma senhora, beirando os 60 anos, e de um padrão de vida muito elevado, e eu comentei com ela que eu estava estudando sobre o poder da mente e o pensamento positivo. E ela virou para mim e falou assim: isso é coisa para vagabundo que não tem o que fazer. Eu choquei. Porque se você quer ter uma vida abundante, quer ter riqueza, você tem que trabalhar, senão você nunca vai conseguir. Eu fiquei quieta, isso faz 1 ano e pouco atrás. Então eu fiquei quieta para não vir a debater, eu queria explicar, fiquei quieta. E depois disso, passou-se um tempo conversando com uma outra pessoa bem mais nova do que eu, onde eu trabalhava, também saiu com essa. Isso é balela, isso não é verdade, nunca ninguém ficou rico através da mente. Então eu fui buscando, eu fui pesquisando, eu fui entendendo as pessoas conforme eu ia conversando com elas, para ver. Então, tipo, eu fiz uma pesquisa, vamos dizer. Eu fui buscar aleatoriamente com pessoas que uma não conhecia a outra. Muitas vezes fazer algumas perguntas para me escutar a resposta. E todas as respostas que eu tive foi negativa sobre o segredo. E aquilo ali ficou na minha cabeça, ficou na minha mente, né? Então é um assunto que é muito delicado e que nós temos que espalhar para a humanidade essa riqueza que foi deixada para nós, porque as pessoas, elas não querem aprender, elas não querem estudar, elas não querem buscar. Eu estou fazendo um treinamento com um grande professor. Comecei agora semana passada e hoje eu escutei uma das palestras dele, falou assim, que nós temos duas dores, que é duas dores que nós vamos levar para o resto da nossa vida. É a dor de não querer conhecer, de ter o conhecimento e de desistir. São duas dores, porque você muitas vezes desiste dos teus sonhos, desiste dos teus projetos, porque você acha que não é capaz de fazer. Eu vou até ali e dali para lá eu não vou conseguir. Por que eu falo isso? Porque eu vivi isso na minha pele. Para mim estar aqui hoje trazendo esse conteúdo, estudando sobre a lei do pensamento, sobre física quântica, sobre cocriação, sobre lei da atração, de energia, eu passei por um longo e árduo deserto, muito deserto, para mim entender que eu tinha sim um chamado, eu tinha sim um dom, mas para mim desenvolver esse meu dom que tanto falavam nas igrejas, eu tive que me conhecer, eu tive que estudar, eu tive que buscar dentro do meu verdadeiro eu inferior com o meu eu superior, tentar me entender para ver o que era realmente o meu chamado. Então, quando eu obtive a cura da minha depressão, a cura de artrose, de artrite, de problema no estômago, eu fui buscando e eu fui transmutando essa energia. Foi através do quê? Da minha mente. Eu tive que transmutar os meus pensamentos, fazer mudanças de paradigmas, aceitar certas coisas que nós não aceitamos porque a gente veio como verdade desde a nossa infância ou desde os nossos primórdios. Então a gente tem algo dentro de nós que é verdade e a gente não consegue mudar por causa dos paradigmas. Então eu posso dizer para você que não tivesse entrado para um longo deserto e aceitado que a vida dela estava uma ruína,
e que se ela não mudasse, nada ia mudar, que se ela continuasse com as mesmas atitudes, com os mesmos pensamentos, ela não ia mudar, porque o meu pensamento era, quando eu me divorciei, veio aquela carga de eu não consigo, eu não mereço, foi minha culpa. Então, tipo assim, eu levei aquela carga negativa para mim, como se eu fosse a única culpada de um divórcio e a destruição da família. Junto tinha depressão. Daí fiz o investimento alto, não consegui em frente. No mesmo ano, eu fali. Porque eu abri, não durou um ano, em 6 meses eu perdi tudo que eu tinha. Então veio mais uma crença limitante, você não é capaz e você nunca vai conseguir. E assim foi indo os anos. E eu vivi 12 anos da minha vida enclausurada, triste, fechada, até que chegou o momento que eu não me suportava mais. E já tinha tentado dezenas de vezes suicídio e nunca conseguia. Então, o último suicídio que eu tentei, eu já deixei aqui um relato, aliás, quase todos os meus vídeos eu deixo um pequeno relato. Eu me suicidei e fiquei morta por 48 horas. Como assim morta, Lene? Eu fiquei morta porque eu fiquei desacordada, eu fui para um labirinto, a algum lugar que não tem como descrever em palavras. E 48 horas depois eu acordei e eu tive uma experiência com o todo, com Deus, com como você quiser chamar. Tema religioso que eu dominava sempre como Deus. E eu tenho como Deus até hoje, mas eu me sinto mais à vontade depois que eu fiz essa descoberta dentro de mim, esses estudos. Eu chamo Deus como um todo ou como universo. Porque Deus é um todo e esse universo maravilhoso é Deus. Está ali contagiado, nos castigando, nos culpando. Então eu tirei essa imagem que tinham colocado em mim nas religiões e passei a ver Deus como um todo maravilhoso, um universo lindo, só de coisas boas. E tudo que tudo que eu fazia refletia nas minhas atitudes. Então, se eu tive uma atitude, essa atitude vai refletir e cocriar o que estou vivendo. Então, quando eu tive esta consciência que eu era culpada de tudo, que não adiantava eu gritar, berrar, espernear para Deus que eu queria que a minha vida mudasse, que eu não... Quanto mais você fazer isso, mais você vai cocriar coisas que você não quer. E eu não entendia, quanto mais eu buscava, mais eu jejuava, mais eu chorava, mais eu berrava, e mais as coisas eu ia dizer, mas eu oro, eu busco, Deus não me escuta. Daí, quando a ficha caiu através dos estudos, porque o estudo da mente não é só em sentido em você criar riqueza material, eu acredito que esse é um bônus para o ser humano quando ele consegue mudar a sua verdadeira realidade, a sua verdadeira essência, trazer a essência que ele existe dentro dele para fora. Essa essência ela vai mudar, ela vai voltar lá nas origens de quando ela nasceu e de quando todo teve um projeto para a vida dela. Quando nós entendemos que nós temos um eu superior dentro de nós, que tudo posso, tudo consigo, você vai entender que tudo ao teu redor, tudo está ao teu alcance para você cocriar e fazer a tua realidade. Então, quando eu comecei a entender que eu não precisava buscar fora o que eu tinha dentro de mim, que eu tinha dentro de mim um Deus, que tudo posso naquele que me fortalece. Esse era meu versículo preferido da Bíblia. Em tudo eu colocava, tudo posso naquele que me fortalece, mas nada acontecia. Agora, quando eu entendi que tudo eu posso dentro daquele que me fortalece, então quer dizer, quem me fortalece? Quem me fortalece é o que está dentro de mim. Porque se eu não comer, se eu não dormir, se eu não beber, o que vai acontecer? Eu não vou ficar em pé. Então,
Então, se você tem que se fortalecer para você ter tudo, posso naquele que me fortalece. Então, você precisa entender que o teu eu superior está dentro. Não adianta querer entender o segredo, ou a lei da atração, ou o poder da mente, se você não mudar as tuas crenças limitantes e os teus paradigmas. Eu sinto muito em te falar. É assim algo que, se você for parar para pensar sobre os nossos paradigmas que nós trouxemos do passado, e como eu já falei lá dos nossos ancestrais, de nossos avós, bisavós, tataravós, dos nossos pais da escola, então são muitas crenças e muitos paradigmas para nós mudarmos. E o dia que você pegar esse livro aqui, tentar buscar o entendimento dentro dele, com certeza a sua vida vai mudar. Dentro desse livro aqui, existem dezenas de escritores, estudiosos sobre o poder da mente. E eu falo e trago aqui para vocês porque eu digo que se eu não tivesse mudado os meus pensamentos, os meus paradigmas e as minhas crenças limitantes, com certeza eu estaria lá atrás tomando um monte de medicamento para depressão, para dor na coluna, para dor não sei o que, para dor disso, para dor naquilo. Quando eu caí na realidade e vi que eu tinha, na época, quando eu comecei a buscar a lei da atração, eu não tinha 40 anos ainda, eu tinha 38 anos. Então eu comecei a querer descobrir. E quando você tem um chamado, Deus coloca na sua mão e você vai buscar onde? Em outros caminhos. Você se desvia do verdadeiro caminho. E demorou muito para mim aceitar que eu tinha que vir trazer o meu conhecimento, minha superação para frente de uma câmera. Isso foi para mim a maior prova de mudanças de crenças e paradigmas. É enfrentar a câmera, é você conversar com ela, é você trazer o que você sabe para você que está do outro lado ali. Então, isso para mim já é uma grande superação dentro desse contexto da lei da atração. E tantas outras coisas, se eu houvesse trazer aqui, eu ia passar dias falando para vocês sobre isso. Então a gente tenta trazer um pouquinho cada vídeo, um pouquinho ali, um pouquinho aqui, para que você que está aí do outro lado da telinha, muitas vezes sofrendo, não entendendo o que está acontecendo com você, com problema no matrimônio, problema de doença, de amizade, de família, seja o que for, financeiro, lembre que você criou a tua realidade e só você pode mudar fazendo a transmutação dos pensamentos. Então, quando vocês fazerem essa mudança de pensamento, essa transmutação de pensamento, vocês vão começar a se autoconhecer, se autodescobrir e ver realmente quem é você. Porque enquanto você não tirar a tua máscara, a tua vida não muda. Porque nós, seres humanos, infelizmente, a gente vive encapuçado com uma máscara, sendo o que não é, sendo o que você quer e acha que você tem que ser. Agora, quando você vai buscar dentro da tua verdadeira essência divina, quem você é, com certeza a tua realidade, a tua vida vai mudar. Mas sinto muito em te comunicar. Não pense se você viveu 20, 30, 40, 50 anos e você vai começar a estudar e tua mudança vai ser de um dia para o outro, esquece. É uma mudança contínua todos os dias e todos os dias você tem que buscar o conhecimento, estudar e tentar mudar, porque senão você não vai conseguir o resultado que tanto você almeja e que tanto você quer. Ok? Um grande abraço, muito carinhoso, até o próximo vídeo.